Olá, eu sou a Alessandra Braus, idealizadora do Arte Casa. Links, endereço e contato vocês encontram na descrição do vídeo. O projeto de hoje eu trouxe um bule, uma xícara e um ramo de café. Vários elementos aqui já foram executados, mas eu vou explicar para vocês como que eu fiz aqui. No sombreado do fundo, eu utilizei o ocre ouro, clareador, né? Primeiro a gente passa o clareador, o ocre ouro e depois o sépia. Esse mais escuro é o sépia. Para fazer o bule, que é só preenchimento, tem pouco sombreado, né? Por isso que eu não gravei aqui pintando, senão ia ficar muito longo. Eu utilizei o branco e o cinza lunar, e com a sujeirinha daqui do sombreado, eu passei um pouquinho do amarelo ocre aqui, bem pouquinho. Então, quando vocês forem pintar o objeto, né, é apenas preenchimento com branco e depois com o cinza lunar, vem fazendo esse movimento para esparramar um pouquinho aqui e fazer o sombreado, nada demais. Esse detalhe dourado, ele foi feito apenas com o siena natural, um pouquinho de sépia fazendo contorno e o branco para dar a luz. E aí eu deixei esse detalhe aqui sem terminar para mostrar para vocês como que eu fiz. Esse verde eu obtive a partir da mistura do verde bandeira, do cinza lunar e branco. Então, eu misturei uma porção de cada uma dessas tintas e obtive esse tom. Aí, para fazer o escurecimento aqui, um detalhezinho ou outro mais escuro, eu usei o verde bandeira mesmo, sem nenhuma mistura, e dei os pontos de luz com branco. Aí, para fazer essa fumacinha, eu utilizei apenas o branco diluído no clareador. Aí você vem bem suave assim e faz umas ondinhas simulando a fumacinha. E agora eu vou fazer com vocês os elementos que faltam aqui do ramo de café, o detalhe que falta do bule. Então, a gente começa fazendo uma pequena bolinha, alonga pelo desenho e faz outra bolinha. Depois dá um espaço, faz outra bolinha e completa ela do outro lado. Então, para pessoa que acha que tem que ter muita coordenação motora para fazer isso, nem é tanto isso. Aí agora, né, passado a tinta de base, preenche bem os buraquinhos, né? Nós vamos fazer o sombreado. Então, eu vou vir com o sépia. Escureço aqui na ponta para fazer um detalhe melhor. Vem puxando. A mesma coisa aqui, dou uma escurecidinha. E aqui do outro lado também. Sigo o contorno do desenho. E agora eu venho com um branco.
E aqui não tem jeito, tem que ser tudo trabalhado com o pincel zero, porque é um detalhe bem pequeno. Bom, feito esse acabamento, vamos partir para as folhas. A folha do café, ela é um verde bem intenso, né? Ela é uma folha brilhante, ela não é uma folha grande até, mas aqui como é uma pintura decorativa, né, a gente não precisa se ater tanto ao realismo. Mas para quem gosta mais da pintura realista, essa folha aqui ela ainda tá pequena. Mas é que se eu fizesse muito grande, eu teria que fazer o bule maior ainda. Então eu desenhei de um jeito aqui que eu achei que ficou relativamente proporcional. Bom, então percebam que ela nem é uma folha de borda lisa e nem é uma folha de borda serrilhada. É uma folha de borda ondulada. Então eu coloco a tinta só de um lado do pincel, ponho na extremidade aqui, na ponta, e venho descendo, fazendo ondas. Quando eu pressiono a tinta no tecido, essa tinta ela fica. E aí depois é só eu vir distribuindo, fazendo sombreado. O outro tom de verde que eu vou usar é um verde que eu faço. Eu gosto muito desse verde. Que é uma mistura, eu já comentei aqui, é uma mistura de verde pinheiro com um pouco de azul marinho. Então agora eu vou vir com um verde mais escuro aqui na base da folha. Faço um traço central
que representa o veio principal da folha. E com a própria sujeirinha do pincel, eu já venho definindo os espaços, aqui os gomos, né, da folha. Aí, eu vou utilizar o marfim. Para quem não tem o marfim, ele é uma mistura de branco com um pouquinho de amarelo ouro ou amarelo limão e um pouquinho do siena natural. Você obtém o marfim. Eu coloco entre os veios e sombreio. Do outro lado, como já tá mais escuro, eu só venho marcando com o marfim. Bem pouquinho, vocês vão colocar no pincel. Aí, com o verde mais escuro, eu venho refazendo aqui o detalhe do veio central da folha. Vamos para a próxima. Então, eu preencho com o verde maçã, repetindo que poderia ser um outro verde de tom claro, né? Aí, nós temos o verde pistache, o verde folha, o verde abacate. Temos outros tons aí de verde claro. E venho fazendo com o verde oliva as ondas. Então, percebam que eu ponho a tinta, pressiono, faço a ondinha, pressiono, faço a ondinha. Pressiono, faço a ondinha. Pressiono e faço a ondinha. Depois eu venho esparramando e já fazendo o sombreado. Agora com o verde escuro. Pus de um lado só do pincel, o lado da tinta para fora, pressiono, faço a ondinha. Pressiono, faço a ondinha. Pressiono e faço a ondinha. E puxo sentido centro da folha. Molho de um lado só e venho fazendo o veio central. Faço as marcações seguindo o sentido da folha. Então, eu não posso vir aqui e fazer reto. Não, eu tenho que fazer no sentido da folha.
Agora, com o marfim, eu venho marcando. Pode ver que eu puxo até lá na beirada, na borda da folha. E esses veios, eles não são desencontrados, né? Você vê que eles formam um Vzinho certinho. Então, eu não vou fazer desencontrado. Eles têm que sair do mesmo ponto no centro. Agora, eu venho com o pincel zero e faço o acabamento aqui. Agora, nós vamos finalizar as flores. Então, eu vou usar o marfim e eu vou fazer 6 pétalas. Então, eu faço 6 marcaçõezinhas. E aí, com um pouquinho de branco, eu venho definindo essas pétalas. Que a flor do café, ela é bem branquinha. Então, primeiro eu dou um fundinho com o marfim. E clareio com o branco. Bem de fora para dentro. Aí, na florzinha, ela ainda tem, né, os pistilhos. Então, eu posso puxando uns branquinhos aqui. E fazer umas marquinhas para simular esses pestilhos. Dá um charminho a mais aí. Que na verdade, para quem conhece, quem já viu um pé de café,
enche, né, de flor. É uma em cima da outra. Então, na verdade, o que a gente vê é um emaranhado de florzinhas, assim. Aí, se quiser, com cena natural, fazer um escurinho aqui no centro. Uma sujeirinha aqui no centro. Bom, agora vamos para a frutinha do café. Então, aqui eu dei, só para marcar, um fundinho com amarelo ouro, né? Que era para definir onde que eu ia colocar as frutinhas. Aí no galho é assim, algumas frutas amadurecem primeiro que outras. Então algumas a gente faz no tom de verde e outras a gente faz no tom mais vermelho. Aqui eu tô tornando passar, né? Porque já secou. Então, eu venho com o vermelho profundo. E como se eu fosse fazer uma uva, eu faço aquele movimento de girar o pincel. E sombreio. Depois eu venho com o vinho. E escureço um pouquinho mais aqui na base. Aí, com uma sujeirinha de branco, eu faço uma luz. Com o pincel zero, eu venho com sépia.
e faço como se fosse uma virgulinha, né? Uma boquinha aqui e dou uma sombreada. Venho com o branco e clareio em volta. Aí, para fazer a profundidade, eu venho com o vinho por baixo dessa curvinha branca e escureço com o vinho. E desço. O próximo fruto aqui, eu vou fazer ele com um pouco de verde. Então, aqui eu vou usar aquele verde escuro, que é a minha mistura de verde pinheiro com azul marinho, mas você pode usar só o verde oliva, ou só o verde pinheiro. Então, eu vou passar mais embaixo. Que eu quero deixar ele meio maduro. E aqui eu vou contornar com vermelho profundo. Posso vir com um pouquinho do verde claro. Agora com o branco, eu dou um pouquinho de luz, não muito. E já venho fazendo o detalhe da pontinha. Então, eu faço uma sujeirinha com o sépia. Dou um destaque com o branco. Sombreio. E logo abaixo desse branco, eu venho com o vinho, acentuando. Agora, esse próximo eu quero bem vermelhinho. Que a frutinha do café, ela não é redondinha como uma cereja e também não é tão compridinha.
Ela é um intermediário entre o redondo e o ovalado. Então, agora eu venho com o branco e dou uma luz. Vou fazer aqui meu detalhezinho com sépia, branquinho. E aqui já venho logo embaixo com o vinho, dando profundidade. Então, pode ver que eu coloco a tinta no pincel e eu giro, né? Nesse movimento de pressionar e girar, eu já deixo a tinta no tecido. Com o vinho eu vou escurecer a parte de baixo dessa frutinha. E venho com o branco. Clareando. Vou fazer o meu escurinho. Com o sépia. Ressalto clarinho com o branco. E dou profundidade com o vinho.
Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho, que eu achei que, por causa do sombreado que tinha, né? Ele encobriu um pouco o tom. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste trabalho. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Para ajudar o canal, vocês já sabem. Se inscrevam, deixem um like e para receber a notificação dos próximos vídeos, vocês ativem o sininho. E sempre que eu postar coisas novas aqui no canal, o YouTube avisa. Dessa vez eu vou assinar de branco, né? Para destacar aqui. E quero aproveitar e agradecer ao pessoal que vem se inscrevendo, vem interagindo, deixando seu apoio. Vocês também podem usar o campo de comentários para pedir o que vocês gostariam que eu pintasse aqui nos próximos vídeos. É sempre um prazer. Muito obrigada e até o próximo.